Olá, queridas irmãs, estimados irmãos, queridos amigos, aqui estamos uma vez mais uma semana que o Senhor nos dá na sua graça e na sua misericórdia, e que prazer é e que alegria é termos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada à nossa disposição para continuarmos a aprender, para continuarmos a depender do Senhor e da sua palavra nesta caminhada até à terra prometida, quando Jesus vier em breve. Saudamos todos vós, não de forma particular hoje, saudamos de forma geral a todos vós que escrevem uma mensagem para nós de incentivo, também que nos vão encontrando e nos vão abraçando com as vossas palavras. Muito obrigada pelo vosso carinho e louvado seja Deus, e que realmente continuemos a ser vasos usados por Deus e seus instrumentos para que a sua palavra seja entendida, seja compreendida e desejável à prática no nosso dia-a-dia. Nós saudamos cada um de vós, eu e meu marido aqui estamos uma vez mais, e com certeza vamos mergulhar em mais uma lição maravilhosa que nós temos esta semana para meditar e para refletir. Vamos iniciar com uma oração, marido, está bem? Eu vou fazer esta primeira prece e depois tu farás no fim. Vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dás de nos reunirmos em Teu nome e sob o Teu Santo Espírito, Senhor, estarmos aqui disponíveis para que verdadeiramente, Senhor, Tu fales a nós e fales através de nós, Senhor. Amém, Senhor. Queremos que os Teus ensinamentos continuem a chegar ao maior número possível de pessoas que vão partilhando também estas boas novas, estes ensinamentos, para que verdadeiramente, Senhor, ninguém fique ignorante em relação às coisas abençoadas que Tu tens para a humanidade, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada porque podemos fortalecer-nos diariamente nesta palavra e pedimos-te, Senhor, nesta hora, que nos abençoes a mim e ao meu marido, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, a Tua sabedoria possa proceder através de nós, dos nossos lábios. Amém. E também, Senhor, possa encontrar corações e mentes disponíveis e também, Senhor, generosas em aceitar a Tua palavra, Senhor. Fica connosco, Senhor, inspira-nos e abençoa-nos. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, mais uma lição. Nós daqui a pouquinho já estamos quase no fim do trimestre, o tempo realmente voa. E esta semana nós temos uma lição muito interessante. É verdade que nós temos estudado todos estes desafios que o povo de Israel, sob a orientação neste trimestre particularmente do seu líder Josué, tudo aquilo que eles tiveram como desafios para conquistar a terra prometida, não é? Portanto, a Canaã terrestre, e com certeza nós vimos muitas lições daquilo que nós poderemos hoje aplicar na nossa própria vida, mas é interessante que a lição desta semana torna-se mais do que nunca uma lição muito prática, ou seja, aquilo que nós poderemos no nosso dia-a-dia compreender nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos, e o título da lição desta semana é Vivendo na Terra, ou seja, enquanto estamos do lado de cada vida, não é? O Senhor nos ensina também com experiências do povo do passado, aquilo que não é diferente hoje em dia, porque a massa humana é exatamente a mesma, o inimigo também é o mesmo e o Salvador continua a ser o mesmo para nos resgatar das nossas tendências pecaminosas. Então, marido, esta semana pensarmos nesta questão de viver em comunidade, viver em família, viver na igreja, às vezes compreendermos que temos sensibilidades diferentes, temos formas de estar e de ser diferentes, temos histórias de vida diferentes e por isso vai inevitavelmente agir na nossa vida e vai transparecer aquilo que nós somos, não é? A nossa própria vida e a nossa própria realidade, e sobretudo esta questão de sermos muito prudentes em relação àquilo que às vezes a gente acha que é ou pensa que é, e conclui se calhar algumas coisas que nem sempre são assim. Então, esta semana nós temos um capítulo maravilhoso que é o 22 do livro de Josué, que nos vai deixar alguns ensinamentos. Marido, umas palavras de introdução. Olha, Milu, eu atrevo-me já a dizer desde o início desta lição que em todo este trimestre, talvez, ainda não estudámos as duas últimas lições, mas até agora, pelo menos,
eu considero que esta lição é a lição mais prática, mais pragmática que nós encontramos. E não só é algo muito prático que foi vivenciado lá no passado pelo povo de Israel, mas uma vez mais as lições são atualizadíssimas para os nossos dias e nós iremos explorar isto ao máximo do nosso entendimento e da sabedoria que o Senhor nos dá. É verdade que este capítulo 22 do livro de Josué não é, digamos, dos capítulos mais conhecidos, portanto, que se conhece. Há outros capítulos, há outras experiências que são muito conhecidas, não é? Nomeadamente o Êxodo, que falámos o trimestre passado, não é? E mesmo da chegada a Canaã, da tomada de Jericó, são, digamos, passagens muito conhecidas. Este episódio que nós vamos abordar em detalhe neste capítulo 22 de Josué não é dos mais conhecidos. Contudo, não é menos verdade que aquilo que nós vamos aqui analisar é de uma atualidade absolutamente estonteante. Ou seja, isto é tão importante para os nossos dias, tão importante. Como tu disseste e muito bem, a massa humana é a mesma, portanto, a natureza humana não mudou nada, o inimigo também não muda, e por falar no inimigo, repara bem, o povo de Israel tinha acabado de repartir a terra, não é? A terra prometida, isso foi o que vimos nas lições anteriores, e agora eles já estão, portanto, para tomar posse da terra, para viver nessa terra, e reparem, já tinham feito as grandes conquistas que eram necessárias serem feitas, embora, enfim, também tínhamos que dizer que a conquista não foi total, ficaram ilhas de cananeus aqui e ali, não é? E que posteriormente vieram a trazer grandes problemas ao povo de Israel, mas esse não é o assunto da nossa lição desta semana. Agora reparem e pensem nisto, quando finalmente o povo está para, digamos, viver ou iniciar uma vida sossegada, porque já tinham feito as conquistas da terra, tinham feito a repartição da terra, reparem como o inimigo é astuto e é maldoso, sobretudo é mau mesmo. Ele vai tentar arranjar um problema entre os próprios israelitas. E isto é de uma atualidade tremenda, queridos, porque muitas vezes quando nós pensamos, estamos a entrar numa fase da nossa vida em que grandes desafios nós já ultrapassamos pela graça de Deus e já estão no passado, e nós pensamos, bom, agora eu espero que vou entrar num período de calmaria. Pois bem, quando a gente menos espera, pumba, aí faz o inimigo das suas, e isto claramente foi trabalho do inimigo, que ele fez com as 9 tribos e meia que tinham repartido as terras na parte ocidental do Rio Jordão, e que levantaram uma suspeita que era infundada sobre as 2 tribos e meia que iriam herdar as suas terras, ou aliás já tinham recebido as suas terras na parte oriental do Rio Jordão. Qual foi aqui a suspeita? Pois bem, é isso que nós vamos analisar. Como é que isso se resolveu? Pois bem, temos aqui lições absolutamente preciosas para nós hoje. Muito bem. Então a minha proposta será nós pegarmos então no livro de Josué e lermos este capítulo 22, porque ele é riquíssimo e, aliás, é exatamente este o capítulo que aborda todos os dias da lição desta semana. Certo. E à medida que nós vamos lendo, vamos refletindo, vais opinando, eu também o vou fazendo de forma muito informal e, portanto, e de acordo com aquilo que nós acharmos que devemos de ir dizendo. Okay. Então, se quiseres ler, marido, faz Sim, favor. senhor. Então, nós vamos começar então a ler o capítulo 22 e aqui no versículo 1 diz o seguinte: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Esta tribo de Ruben, esta tribo de Gade e meia tribo de Manassés, portanto, eles herdaram territórios na parte oriental do Rio Jordão. Já agora, o Rio Jordão, só recordar aqui um aspecto muito simples geográfico, o Rio Jordão corre exatamente de norte para sul, ok? Nasce no Monte Hermon, atravessa o Lago da Galileia, ou o Mar da Galileia, e depois desce mesmo no sentido norte-sul, assim, mesmo a cortar a terra, digamos, ao meio. Pois bem, da parte oriental, ou seja, da parte do nascente, foi aí que, portanto, estas tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés herdaram, portanto, as suas terras. Na parte ocidental do Rio Jordão, 9 tribos e meia, e essa meia era a outra metade da tribo de Manassés, tiveram a sua herança. Há aqui um texto, Milu, no capítulo 1 e nos versículos 12 a 18 deste livro de Josué, que mostra algo muito interessante. Moisés ainda, quando era vivo e era ainda o líder do povo de Israel, ele tinha pedido
a estes Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés para, embora eles tivessem recebido, foram os primeiros a receber a herança, ok? E como eles foram os primeiros a receber a herança, poderia muito bem acontecer que eles agora se instalassem, não é? Se acomodassem e não quisessem saber dos seus irmãos das suas outras tribos. Então Josué fez o seguinte, vamos ver portanto em Josué no capítulo 1 e versículos 12 a 18, aliás estes textos até vêm mencionados na lição desta semana e muito bem, e diz assim: E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor. Ou seja, o que é que Josué aqui está a fazer? Apenas a recordar aquilo que Moisés tinha pedido a estas 2 tribos e meia. Dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, os vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, que era a tal terra a oriente do rio Jordão, desta banda do Jordão. Desta banda porque eles nesta altura ainda estavam na banda oriental do rio Jordão. Porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Então, o que é que Moisés tinha pedido a estas 2 tribos e meia? Que eles, por favor, ajudassem os seus irmãos na conquista de toda a terra. Quando toda a terra tivesse finalmente conquistada, então aí eles podiam regressar às suas terras, ok? Até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Desta banda que, repito, eles estavam desse lado ainda. Versículo 16. Então responderam a Josué dizendo, e esta resposta foi uma resposta muito bonita, muito solidária, uma resposta que mostrava que eles realmente estavam ali por todos, não é? Portanto, não tinham um espírito individualista, egoísta, e eles respondem desta maneira. Versículo 16 de Josué 1. Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. E eles disseram mais, versículo 18: Todo o homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então eles comprometeram-se de coração a cumprirem rigorosamente aquilo que tinham jurado quando Moisés lhes tinha pedido este favor. E agora, portanto, Josué aqui neste capítulo 1 recordou-lhes, e agora chegou o momento em que já toda a terra estava conquistada. Reparem, é nesse momento da história que nós estamos agora. Então, voltando ao capítulo 22, então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, versículo 2, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes. E à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. E o que é que ele tinha ordenado lá? Aquilo que eu acabei de ler no capítulo 1. A vossos irmãos, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Então, Josué, o que é que ele está a fazer? A confirmar que eles foram rigorosos, que eles cumpriram rigorosamente aquilo que tinham prometido a Moisés. Não falharam em nada, ok? Não desamparaste, antes tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus, e agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, ou seja, a conquista das outras tribos estava completa. Isto significa: deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão, do outro lado, que era o lado oriental. Versículo 5. Tão somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, ou seja, é um apelo, não porque Moisés tivesse razão de queixa contra eles, que não tinha, neste momento, não é? Mas apenas para recordar e para dizer, pronto, que não se esqueçam da lei do Senhor que foi dada através de Moisés. Que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas, ou seja, para as suas terras, onde tinham, obviamente, as suas tendas. Só vou ler até Já agora, marido, Sim. só um bocadinho, antes de avançares mais um bocadinho, porque eu gostava de comentar aquilo que leste há pouquinho. É interessante notar, e a lição da Escola Sabatina fala-nos disso, que quando Josué aqui está a saudar de forma positiva e a agradecer a fidelidade e a obediência
que estas tribos tiveram, sobretudo e particularmente quando diz que a vossos irmãos durante longo tempo, portanto como lias no versículo 3, ou durante muitos dias, não é? Até Sim. o dia de hoje, vós não desamparaste. E é interessante que nós podemos pensar, e eu inicialmente estava a pensar que seriam não muitos dias, poucos dias, mas a lição faz essa referência que muitos dias, na realidade era cerca de 6 a 7 anos. 6 a 7 anos. Ou seja, estes homens deixaram as suas esposas, os seus filhos, do outro lado, para ir amparar exatamente os restantes, não é? Que precisavam de ajuda porque as suas terras ainda não estavam totalmente conquistadas. Certo. Então eu acho isto tão maravilhoso, realmente um espírito de serviço e de entrega, em que estas tribos tinham o amor de Jesus, porque só o Sem amor dúvida. de Deus nos leva a servir os outros, a pensar nos outros até mais do que em nós próprios e nas nossas próprias necessidades. E se ao mesmo tempo estes homens valorosos se disponibilizaram para servir e para ajudar estas outras tribos, eu diria aqui que não tinham menos espírito de serviço as esposas e os filhos. Certo. Porque permitir, ou seja, e consentir que durante tantos anos estes homens realmente estavam ali ao serviço dos outros irmãos, não é? Da restante família espiritual, realmente é algo de abençoador e é consequência, seguramente, do Espírito de Deus no coração destes homens. E então eu acho isto maravilhoso, e por isso é que diz, quando leste agora no versículo 6, que Josué os abençoa e os despede. Ou seja, há uma bênção que acompanha sempre aqueles que vivem para Deus, que vivem para o serviço, que vivem para os outros. Certo. E Josué abençoou estes homens e eles foram, claro, para as suas tendas, finalmente, não é? Nós diríamos, finalmente foram se juntar à sua família. Ou seja, eu ia também chamar a atenção para esse aspecto de tempo, não é? Porque foi um serviço militar, digamos assim, muito longo. Isso. 7 anos. Isso. Como é que nós sabemos isso? Há 2 textos. Vêm aqui mencionados na lição, e eu vou referir. O primeiro texto é o texto de Deuteronômio 2,14, que diz assim, portanto, aqui Moisés, portanto, que está a falar, diz assim, e os dias que caminhámos desde Cades Barneá. O que era Cades Barneá? Era o local de onde Moisés enviou os 12 espias a espiar, portanto, a terra prometida, a terra de Canaã. E nós sabemos o que é que aconteceu, portanto, dos 12 espias que foram enviados, apenas 2 se mostraram fiéis e corajosos e tementes a Deus, que eram Josué e Caleb, ok? Os outros 10 tiveram um relatório negativo, como já vimos em lições anteriores. Então, Cades Barneá. Então, diz aqui, e os dias que caminhámos desde Cades Barneá até que passámos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Ok? Então quer dizer que eles estavam no 2º ano do Êxodo quando houve esta experiência dos espias, não é? Que correu mal. E o Senhor disse, agora ireis passar 40 anos no deserto. Então tinham transcorrido 38 anos. Depois o outro texto é o texto de Josué 14, nos versículos 7 a 10, diz assim, da idade de 40 anos era eu, é Josué a falar, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneá, cá está, a localidade, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, ou seja, ele deu a resposta segundo a sua consciência. Mas os meus irmãos que subiram comigo, ou seja, os outros 10, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Então, ele tinha, quando houve aquela experiência, portanto, dos espias, ele tinha tinha 40 anos, ok? 40 anos. Agora, era da idade de 85, tinham transcorrido, portanto, 45 anos, desde a experiência dos espias até eles terem a terra toda repartida. Mas eles andaram 38 anos. Então, 45 menos 38 dá 7. Então o tempo da conquista foi 7 anos, e foram esses 7 anos que as 2 tribos e meia, que já tinham a sua posição na parte oriental do Jordão, ajudaram, portanto, os seus irmãos do lado ocidental do Jordão. Foram 7 anos, ou, enfim, como a contagem não é a mesma como nós fazemos hoje, é a contagem inclusiva, a 7. Portanto, podemos dizer que é entre 6 e 7, exatamente. Exato. Então, vou ler o restante só destes versículos desta primeira parte, do capítulo 22,
Então, versículo 7, ora Moisés dera herança em Bazã à meio tribo de Manassés, porém à outra metade deu Josué entre os seus irmãos, da aquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou, mais uma vez é aqui referido. E lhes disse, voltais às vossas tendas, com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. É muito interessante aqui quando Josué os envia com grandes riquezas, não é? E estas riquezas eram adquiridas pelas conquistas que eles iam fazendo. Era o espólio das conquistas. Exatamente. Mas aqui e eles também mereciam, não é? Depois de tanto esforço. Exatamente. E Josué aqui está a dizer, mas reparti com os vossos irmãos o despojo, portanto, dos vossos inimigos. Ou seja, há sempre este conselho e esta sensibilização de dar a entender que tudo o que nós temos é graças a Deus, não é? Isso. O Senhor que acaba por nos dar. Então nada é nosso, é uma graça de Deus. E poder repartir as bênçãos de Deus com outros, ainda somos mais abençoados. Não ficamos sem, é acrescentado uma bênção. Isso. Porque o doar, o dar, é uma bênção que nós acrescentamos sobre a nossa cabeça pela honra que o Senhor depois acaba por sempre nos acompanhar, não é? E aos nossos queridos também que nós amamos. Muito Milu, bem, há aqui sim. um dado que eu vou acrescentar. Eu sei que não faz parte da lição, mas fica já como informação para vós. Estas 2 tribos e meia, muitos séculos depois, ou alguns séculos depois, iriam ser completamente desapossadas das suas terras. E esse texto está em 1 de Crónicas 5, 25 e 26. Eu vou ler. Diz assim, 1 de Crónicas 5, 25 e 26, diz assim: porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles, pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pule, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Exatamente as 2 tribos e meia que estamos aqui a falar. E os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. Foi assim que terminou de forma muito triste a história destas 2 tribos e meio que ficaram, repito, na parte oriental do Rio Jordão, que também era conhecida como a terra de Gileade ou de Gileade, ok? Ao passo que a outra terra, a ocidente do Rio Jordão, era a terra de Canaã. Quando Josué se despediu deles, foi lá a partir de Silo ou Siló, ok? Que era onde estava o tabernáculo. Exato. Nós já vimos numa lição anterior que foi perto de Siló que Josué quis ficar, não é? Para estar mais perto da igreja, digamos Exato. assim. Então, esse era o local onde eles tinham o encontro com o Senhor, porque era ali que estava a tenda do tabernáculo, e dali Josué os despediu então para a terra que eles haveriam de possuir e que possuíram durante alguns séculos, mas que devido depois, mais tarde, à sua apostasia, vieram, portanto, a ser desapossados pelo Império Assírio, que foi o império que antecedeu o Império de Babilónia. Okay? Portanto, isto e já agora, marido, essa reflexão faz-me lembrar o seguinte, que não é menos importante, o facto de nós hoje estarmos a ser obedientes ao Senhor não é hoje a segurança do dia da manhã ou do depois. Exatamente. Portanto, a contrição de coração, a dependência de Deus tem que ser um exercício diário. Porque contínuo. Estas tribos que agora acabamos de ler no capítulo 22 de Josué, em que são tão louvadas, não é? Digamos Exato. assim, pela sua obediência. Porque estavam bem. Porque estavam bem e que estavam a ajudar e tudo. Como é que é possível realmente, passados séculos e eras, não é? Que acabam por passarem, acaba por ter um fim completamente oposto àquele que foi o seu início, não é? Porque é isso que nós estamos a ver agora. E realmente... mais ou menos, só para dar uma ideia do tempo, e já que estamos aqui a falar, portanto, de cronologias, reparem, segundo a cronologia do comentário bíblico adventista, do último, que é este aqui, portanto, o Andrews Bible Commentary, portanto, segundo este comentário, o antigo comentário colocava a data da chegada do povo de Israel do Egito à terra de Canaã no ano 1405 a.C., ok?
este novo comentário adianta 2 anos e põe o ano 1407 a.C. Reparem, se passaram os 7 anos, então 1407 menos 7 dá 1400, ok? Então 1400 foi a data em que finalmente estas 2 tribos e meia voltaram para as suas tendas, 1400. Quando é que eles foram desapossados pelo Império Assírio? No ano 722 a.C. Ou seja, de 1400 até 722, quase passaram 700 anos. Não chegou, faltou 22 anos, quase passaram 700 anos. Foram 7 séculos, mas poderiam ser muitos mais, caso eles fossem obedientes, não é? E isto aqui deita por terra um ensino muito incorreto que hoje existe entre alguns cristãos, sobretudo cristãos evangélicos, que dizem uma vez salvo, salvo para sempre. Não? Pois bem, nós vimos que estas 2 tribos e meia, neste momento em que foram despedidas por Josué, estavam muito bem, mas 7 séculos depois os seus descendentes estavam muito mal. E tão mal estavam que o Senhor permitiu que eles fossem expulsos, completamente expulsos das suas terras. Okay. Muito bem. Vamos retomar outra vez o capítulo 22 e agora vamos entrar então nesta parte em que vai haver aqui um desentendimento, uma confusão que poderia levar a algo muito trágico. A uma guerra civil mesmo, entre eles. Uma guerra entre o próprio povo e entre o povo de Deus. Então, a partir do versículo 10, diz: vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar grande e vistoso, ou seja, não era qualquer altar. Era aqui a minha versão diz um altar de grande aparência. Isso. De grande aparência. Portanto, era grande e vistoso. Vistoso, era grande e vistoso, exatamente. Então, os filhos de Israel ouviram dizer, portanto, os outros que estavam do outro lado, não é? Exato. Só uma nota. Estes filhos de Israel não são todos. Estes filhos de Israel, esta expressão aqui, está a referir-se às 9 tribos e meia da parte ocidental. Okay? Exatamente. Os outros filhos, portanto, os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão do lado dos filhos de Israel. Ou seja, a informação tinha chegado certo, é verdade. Tinham feito realmente o altar. Era correta. Só que a interpretação daquilo que lhes chegaram, aí é que já pode ir direcionado para vários lugares. Então o que é que aconteceu? Versículo 12. Podes ler, marido. E já agora dizer, portanto, que esta terra de Canaã era a terra, portanto, que era o nome que era dado à terra das 9 tribos e meia, ao passo que a outra era Gileade, não é? E a fronteira era o Rio Jordão. Eles foram fazer mesmo encostado à fronteira da outra margem, portanto, da margem deles, não é? Mas que estes restantes israelitas acharam aquilo uma provocação. Isso. E vamos ler isso. Vamos ver o que é que aconteceu. Versículo 12. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ou seja, os restantes, ou seja, das outras tribos que não eram das 2 tribos e meia, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. Então, mas porquê sair contra eles em exército? O que é que eles tinham feito de mal? Por terem feito um altar? O que é que se passa? Vamos analisar em detalhe. Versículo 13. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, cá está, que era a terra deles, que se chamava Gileade, Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote. Deixa-me aqui fazer uma pausa e dizer o seguinte. Houve aqui uma desconfiança. Eles impugnaram os motivos que levaram as 2 tribos e meia a fazer este altar, e ainda por cima era um altar de grande aparência, um altar vistoso, não é? E eles imaginaram que o motivo que os levou a fazer esse altar era, portanto, um mau motivo. E daí vão surgir as acusações que dão até o título, e muito bem, da lição de segunda-feira, da lição de segunda, 8 de dezembro, ok? Isso. A única coisa certa que eles fizeram, e deixem-me já dizer isto claramente, foi terem escolhido Fineias para liderar esse grupo. Enviaram um pastor. Enviaram um pastor. Ele era filho de sacerdote. E também veio a ser sacerdote. Quem era este Fineias? Pois bem, à luz de Números 25, portanto, este Fineias era um homem extremamente temente ao Senhor. Era um homem muito correto. Era um homem de coragem. Foi um homem que conseguiu, digamos, acabar com aquela praga que estava a afetar muitos dos príncipes de Israel porque eles se entregaram à prostituição com as mulheres moabitas. E isso foi
um arranjinho feito por Balaão, lembram-se? Que tinha sido um profeta do Senhor, mas depois que apostatou, não é? E foi esse Balaão que não tinha conseguido amaldiçoar os filhos de Israel, está nos capítulos 22 a 24 de Números, e depois no capítulo 25 ele encontrou uma estratégia, que certamente o diabo lhe inspirou a sua mente, para dizer, não, eu não consigo amaldiçoar o povo de Israel porque está a viver de conformidade com o Senhor, eu vou introduzir umas mulheres moabitas ali no meio do acampamento, eles ficaram deliciados, entraram em relações adúlteras com elas, e depois do adultério físico veio o adultério espiritual, aquilo foi uma desgraça, e quem se levantou e Deus aprovou aquilo que Finéias fez, foi exatamente este Finéias. Então, este Finéias era certamente alguém, portanto, e já agora, quem era Finéias? Era filho de Eleazar, que era um dos filhos de Arão. Ora, Arão era irmão de Moisés. Portanto, Eleazar era sobrinho de Moisés e, portanto, este Finéias era neto de Arão, sobrinho neto de Moisés. Era certamente uma pessoa que, devido à ação que ele teve lá, portanto, junto ao Jordão, naquele lugar das acácias em Sitim, ele ganhou proeminência entre o povo, e eles agora vão escolher este Finéias para liderar as 9 tribos e meia, para ir interpelar as 2 tribos e meia que tinham, na opinião deles, cometido um grande sacrilégio. Ok? Milu, queres continuar Sim, ou seja, eles receavam que a história se tivesse a repetir. Isso. Ou seja, que eles tivessem novamente a ter entre eles alguns das tribos que se estavam a rebelar. idolatrar, a rebelar contra Deus. Isso. E daí o seu temor não deixa de ser alguma coisa de até legítimo, não é? Porque eles estavam com receio que pudessem receber as mesmas consequências que outrora haviam recebido, quando também o sacerdote Eleazar acaba por lá ir. E é curioso porque essa mesma referência, e não é por acaso que aqui a lição de terça-feira, eu acho que os títulos destas lições são mesmo apropriados, diz assombrados pelo passado. Isso. Quais eram estas assombrações? Pois bem, estas assombrações vêm referidas aqui no versículo 17, mas vamos lá chegar. Se calhar vou ler, é isso, sim, vamos já vai chegar. lendo e vamos lá chegar. Continuar a ler. Portanto, eu então, fiquei no versículo 13, lê agora a partir do 14. E 10 príncipes com ele, ou seja, para além de Eleazar, o sacerdote, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, foram enviados os 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. Ou seja, era um príncipe representante de cada tribo. Cada tribo. E cada um era cabeça da casa dos seus pais entre os grupos de milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad, à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, ou Gileade, falaram-lhes dizendo, então agora vão expor aquilo que lhes ia na alma e o porquê deles irem até eles. Que é a tal acusação que eles levavam. Exatamente. Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor? Lá está. Exato. Esta é uma das assombrações. Exatamente. Aquilo tinha acontecido em Peor. Peor. Até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor. Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Portanto, cá estava aqui o receio. Ou seja, eles partiram do princípio que o facto de eles terem construído um altar seria para fazer sacrifícios. Isso. E sacrifícios de idolatria, e jamais passou pela mente deles que não fosse esse o fim de um altar, ou o objetivo de um altar. Então eles estão aqui a dizer, vós vos estáis a rebelar contra Deus, e o que vai acontecer é que Deus vai se irar contra nós. Certo. Portanto, contra todo o povo. E há aqui um pormenor muito importante que importa já referir, que é o seguinte. Reparem, as 9 tribos e meia interpretaram, erroneamente, portanto já iremos confirmar isso, que o objetivo, ou seja, a motivação que levou as 2 tribos e meia a construir aquele altar, que era ainda por cima um altar bem vistoso, de grande aparência, era para ali, portanto, fazerem sacrifícios. Qual era o problema? O problema é que, e eles imaginaram isto na mente deles, as 9 tribos e meia, o problema era o seguinte:
se eles vão fazer ali sacrifícios, então não vêm fazer os sacrifícios a Silo, Exato. que era onde estava a tenda do tabernáculo. Então, se eles não querem participar do culto conosco, então é porque se estão a querer afastar. E aqui, qual era o grande princípio que estava aqui em causa? Era a quebra da unidade do povo de Deus. Porque ao fazerem um altar que eles julgavam, não era o caso, mas que eles julgavam que era para fazerem lá nesse altar sacrifícios, eles pensaram, então se eles vão construir agora um altar à revelia nossa, não é? Portanto, eles não se vão juntar mais a nós, então eles querem ser irmãos separados, ou seja, eles são separatistas, digamos assim, estão a ver? Então, eles foram considerados como separatistas, e é esta separação que iria provocar, portanto, um problema, iria dividir o povo, não é? E, portanto, isto estaria contra o objetivo e o propósito do Senhor, não é? Então, de certo modo, estas 9 tribos e meia tinham uma preocupação legítima. O problema é que não interpretaram corretamente o motivo. Okay? Mas nós até vemos esta legitimidade quando eles vão no versículo 19 isso, dizer, agora se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, isso. E tomai possessão então entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor, o nosso Deus. Isso. E repara, Marida, é muito interessante nós percebermos que quando alguém vai, mesmo que vá interpelar alguém, mas vai no sentido genuíno e no sentido da paz e de buscar o melhor para a tal unidade, isso. Não deixa de dar a solução, não é só a acusação, isso. Traz uma solução. E aqui qual era a solução? Diz lá qual era a solução. Era eles virem morar com eles. Exatamente. Portanto, não tinham que estar longe. E agora pensem nisto, queridos, e reparem que há aqui boa vontade da parte das 9 tribos e meia. Portanto, eles julgaram mal os motivos das 2 tribos e meia, no entanto, como disseste e muito bem, e este ponto é importante realçar, eles não estavam de má fé, ok? Isso. Portanto, eles queriam, digamos, que a unidade que Deus queria, obviamente, e que eles sabiam que essa era a vontade de Deus, não se quebrasse. E, portanto, reparem como eles dizem aqui, portanto, nem tão pouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Exato. Então já temos um altar. Nesse altar é que vocês têm que vir fazer os vossos sacrifícios, não é fazer noutro altar, criar outra igreja, criar uma nova denominação. Não, é para estarmos todos unidos. Eles estavam de boa fé. E a prova de que estavam de boa fé, eles dizem, olha, se por qualquer motivo vós não vos sentis bem nessa terra, porque estáis muito longe de nós, há digamos, a barreira geográfica do Rio Jordão a separar-vos, não tem problema nenhum. Venham para o nosso lado. E repare, eles já tinham as terras divididas e mesmo assim estavam na disposição de ceder terra deles para que esses irmãos que estavam lá mais longe, do outro lado do Jordão, pudessem vir. Eles não tinham problema nenhum em recebê-los. Isto mostra claramente que eles estavam de boa fé. E isto tem que ser realçado. Então, como disseste muito bem, eles não fizeram apenas uma acusação, não, eles foram com um bom espírito e esse bom espírito era no sentido de que eles pudessem cair em si, vir atrás e que eles estavam na disposição de dar a solução para que eles não se sentissem tão afastados, tão isolados, não é, dos seus irmãos e pudessem então vir morar para mais perto deles, ok? Isto é importante que se diga, ok? Podes continuar. E agora lá vem outros receios, não é? Versículo 20. Versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas? Nós aqui já falamos sobre isto também. Isso. E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Ou seja, então, o que é que eles estavam a dizer? Portanto, temor. A iniquidade de Acã não recaiu apenas sobre ele, recaiu sobre outros. Então aquilo que vós estáis a fazer agora também vai recair sobre todos nós. Exato. Portanto, pensem bem o que é que estão a fazer. Eles estavam preocupados mesmo. Sem dúvida. E agora repara, Maria, eles entendiam realmente o verdadeiro sentido da unidade, na unidade na família, na unidade da igreja, é que nós não somos ilhas. Isso. Inevitavelmente aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, a forma como reagimos, não afeta vai só trazer, nós. Não é só nós, vai trazer bênção ou maldição a todos aqueles que estão à nossa volta. Exatamente. Portanto, quando eu faço parte de uma família de sangue, ou faço parte de uma família da nossa igreja, eu não posso ser, a vida é minha, eu é que sei da minha vida. Eu faço o que eu quero.
eu faço o que eu quiser. Pode até fazer o que quiser, é verdade, porque Deus dá a liberdade de cada um para fazer Mas vai as suas trazer escolhas. consequências. Mas trará sempre, inevitavelmente trará consequências. E então eles responderam, e agora, repara, marido, já agora se quiseres ler tu, Sim. a resposta que eles vão dar é muito E bonita. outra coisa, antes de ler a resposta a partir do Sim. versículo 21, eu quero dizer outra coisa, que é realçada, aliás, aqui na lição, e muito bem, que é o seguinte: enquanto os irmãos das 9 tribos e meia estavam a falar, eles não interpelaram. Isso. Eles ouviram em silêncio, com paciência, provavelmente já estavam a sentir talvez alguma indignação porque, digamos, os seus motivos estavam a ser questionados, ok? E faço aqui um parênteses para dizer, se há coisa que a mim, eu falo agora por mim, é um testemunho pessoal, se há coisa que a mim muito me dói, é quando eu faço algo e alguém interpreta mal o motivo pelo qual eu faço aquilo. Isso me dói muito. Eu confesso, dói-me muito mesmo. E eu posso aqui compreender que estes israelitas, portanto, destas 2 tribos e meia, se tivessem sentido mal por estarem a ver claramente que os seus outros irmãos estavam, digamos, a impugnar os seus motivos. Portanto, a pôr neles um motivo que eles não tinham. Não tinham mesmo. Mas eles mesmo assim tiveram paciência, escutaram e finalmente quando chegou a vez deles falarem, então aí é que eles falaram. Que lição para nós. Quando alguém diz mal de nós, deixemos a pessoa falar. Deixemos que ele exponha, portanto, a acusação, pronto, tem também a liberdade de falar. E depois, quando nos derem a oportunidade de nós podermos apresentar a nossa defesa, então que o façamos com espírito gentil. E reparem, há aqui um texto que é aqui já mencionado, que é o texto de Provérbios, que aliás é o texto do verso áureo. E temos que o ler. Lê, Milu, lê o texto do verso áureo. Então, diz assim, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muito bem. E foi exatamente com palavras brandas que estas 2 tribos e meia responderam às acusações infundadas que estavam a ser feitas pelos seus próprios irmãos contra eles. Não eram acusações que provinham de pagãos, eram acusações que provinham de irmãos. Querido irmão, querida irmã, já alguma vez sentiu alguma acusação infundada que veio da parte de irmãos? Irmãos de carne, de sangue ou até irmãos da sua família espiritual? Pois bem, aqui está, na forma como estes irmãos, estes israelitas das 2 tribos e meia responderam, uma lição para nós. Eles responderam calmamente e então começaram a dizer isto. Agora vamos ler a partir do versículo 21. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel, das outras 9 tribos e meia: o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. O que é que eles começaram por dizer? Olhem, nós temos um Deus que é nossa testemunha e contra ele nós não podemos enganá-lo. Se aquilo que nós fizemos foi, como vós acabaste de dizer, por rebeldia ou por transgressão, que o Senhor não nos preserve, que o Senhor nos dê cabo de nós, que nos mate, que nos destrua completamente. E eles continuam. Se nós edificarmos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Portanto, eles aqui abrem o jogo completamente e dizem, olha, nós temos um Deus, nós tememos a Deus, e nós sabemos que Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus é nossa testemunha. E Deus sabe que nós não fizemos isso com essa intenção com que vocês estão a dizer que nós o fizemos. Mas se foi essa a intenção, que o Senhor nos destrua. Uau, isto é... Já agora, marido, dizer, é exatamente esta questão de estarmos em paz com Deus, que estamos preparados para poder resistir ou poder ultrapassar os desafios. Isso. Porque no fundo era o facto deles estarem em paz com Deus, porque era isso que estavam, claro, que lhes trouxe a paciência para ouvir os acusadores, isso, que trouxe a compreensão de até de cogitarem, dizerem assim, e se nós nos pusermos nos sapatos deles, se calhar tem alguma lógica o porquê deles estarem aqui, porque realmente há muita coisa que já aconteceu e então nós temos que nos explicar, mas deram tempo a primeiro que eles falassem. Aliás, é uma regra da boa comunicação, não é? Porque às vezes os maiores problemas vêm quando a pessoa está a falar, ainda não concluiu e a gente já está em cima repostar da conversa, a cortar e a responder e a coisa fica mais complicada ainda. Então repara, esta resposta que dão estas 2 tribos e meia
A minha tradução até diz o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele o sabe. Ou seja, eles fixam-se no Senhor, Isso. porque o Senhor sabe todas as coisas. E queridos, mesmo que haja uma acusação falsa, mesmo que haja uma injustiça feita, descansemos em Deus, irmãos. Nós, sabem que muitas das vezes, a maior parte das vezes é o inimigo que nos quer destabilizar. Isso. É o inimigo que quer causar-nos exatamente os atritos, as hostilidades, as diferenças. Pôr-nos uns contra os outros. Pôr-nos uns contra os outros, em vez de haver a unidade, é para haver a divisão, para rasgar, para destruir. E queridos, contra ele a gente não tem poder, meus irmãos. Nós não temos poder. Mesmo que tenhamos toda a verdade e a razão, se vamos na nossa força resolver a questão, nós entramos no jogo do inimigo. Exatamente. Então nós temos que nos abrandar, temos que nos esconder no Senhor. Isso. E deixar que o Senhor traga tudo à tona. Isso. Porque se nós estivermos bem para com Deus e para com os outros, a seu tempo Deus nos defenderá. Ora bem. O Senhor colocará todas as coisas no seu lugar. Sem dúvida. E realmente isto é algo maravilhoso e Sem aprendemos dúvida. isto aqui. Não é? E aqui está, portanto, a essência A da prática, lição. a prática do Evangelho. Isto é mais do que prático. Isso. E então, continuando. Isso. 24. E se antes o não fizermos em receio disto, dizendo, amanhã os vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel, pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, era a tal barreira geográfica, Exato. não é? Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício. Isso estava fora de questão. Ou seja, eles tinham construído aquele altar vistoso, não era para oferecer lá holocaustos nem sacrifícios. Para quê então? Versículo 27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Ou seja, o motivo que os tinha levado a construir o altar era exatamente o oposto daquilo que as 9 tribos e meia achavam que era, digamos, a sua motivação. Então, as 9 tribos e meia acharam inicialmente que a motivação é que eles se queriam afastar dos seus irmãos, das 9 tribos e meia. E eles vêm dizer, não, nós fizemos este altar para que nas gerações subsequentes os vossos filhos, ao nos acharem que nós estamos lá muito longe, lá, digamos, mais isolados, não é? Porque estamos do outro lado do Jordão, não venham a pensar que nós não fazemos parte do Senhor. Não, nós queremos fazer parte do Senhor. E a prova disso é que queremos aqui este memorial para dizer exatamente, para ser um testemunho de que nós fazemos parte do Senhor e não estamos à parte, apesar de termos uma distância a separar-nos. Nós fazemos parte integrante do povo de Deus. Bom, quando eles disseram isto, todo o cenário muda. Sem dúvida. Milu, queres continuar então, a ler? Diz, sim, versículo 28. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e as nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Cá está. Longe de nós, o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Esse é que era o altar genuíno, era aquele que estava em Silo. Exatamente. No e tabernáculo. eles concordavam com isso. Plenamente. Ou seja, repara, uma ação, como é que pode ter uma interpretação completamente oposta à verdadeira realidade? Isto é mesmo trabalho do inimigo. Sem dúvida. E aqui nós vemos a nossa fragilidade, marido. E aqui nós vemos que realmente não seja Deus a tomar conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos, e facilmente o inimigo nos coloca uns contra os outros. A começar na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, andamos todos uns contra os outros se estamos nos sentimentos cárneos, não é? Carnais. E sobretudo, se nós permitimos que na nossa mente venham suposições sobre os motivos que levam os outros a fazer o que fazem. Isto é terrível. Exato. Irmãos, é-nos absolutamente proibido, e nós temos aqui, portanto, aquele texto que vem aqui mencionado também na lição desta semana, 1 Coríntios 4, 5,
e que para mim tem sido uma referência e eu quero que os irmãos pensem e meditem neste versículo, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 4:5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. O que é que são estas coisas ocultas das trevas? São aquelas coisas que estão no coração humano, que nós, seres humanos, não temos a capacidade de ver, só Deus consegue ver. Porque Deus conhece tudo, não é? Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens, conforme está escrito em 1 Reis 8:39. Então, Deus conhece tudo. E perante Ele não podemos esconder absolutamente nada. Ainda bem, ok? Então, mas nós, seres humanos, não podemos... Reparem bem, eu gosto de dar este exemplo. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma ação. Uma fazê-lo com uma motivação e outra fazê-la com outra motivação completamente diferente. Como é que nós podemos saber qual é a motivação? Não sabemos. Pois. Só podemos avaliar e ajuizar a ação em si, porque a ação é algo concreto, é algo visível, é algo tangível, é algo palpável. A motivação, somos proibidos de julgar as motivações. E aqui o erro das 9 tribos e meia foi que eles julgaram os motivos dos irmãos das 2 tribos e meia. Isso é proibido. E quando nós fazemos isso, e quantos conflitos não há hoje na nossa família espiritual, que começam exatamente aí. Porque se entra num sentido proibido, digamos assim, numa estrada de sentido proibido, onde a palavra de Deus não nos dá autorização para entrar, que é julgar os motivos alheios. Não podemos. Se uma pessoa faz algo, pronto, eu vou admitir que essa pessoa faz por bom motivo, por boa motivação. Se não fizer com bom motivo, a seu tempo saberá e Deus trará tudo à superfície. Estão a ver? Portanto, e não é menos verdade que caso haja alguma situação, como foi este caso, costuma-se dizer que a falar é que a gente se entende, isso. Não é? E se houver necessidade de nós interpelarmos alguém porque precisamos de algum esclarecimento, não há nada de errado nisso. Claro que não. A questão aqui é, porque é verdade que a gente a falar é que se entende, mas eu tenho uma palestra que costumo fazer de formação para casais e até para famílias, mas é a falar que a gente se desentende também. Pois. Quando o falar não é a resposta branda, nem é a palavra branda, mas é violenta, é exatamente o oposto, não é? Que suscita a ira. Então aí a gente desentende-se, não se entende. Pois. Mas aqui, repara, embora houvesse realmente esta acusação inicial, que bom que foi que eles não foram logo todos para a contenda e para a labuta e certo. para a guerra, mas enviaram alguém para interpelar e tentar saber o que é que afinal estava a acontecer. Não, essa demarcha, essa abordagem foi correta. Exatamente. Mas também vou agora falar, digamos, mostrar o reverso da medalha, ou o outro lado da moeda, que é o seguinte... Eles fizeram uma boa abordagem, sem dúvida. Claro, se eles partissem logo para a guerra, estragavam tudo. Claro. Não é? E iniciava-se ali uma guerra civil completamente estúpida, sem nenhuma fundamentação, não é? Então, eles foram, e como eu disse há pouco, escolheram a pessoa ideal, Finéias, portanto, era realmente uma pessoa, um homem de Deus, um homem que tomava a peito aquilo que realmente era Deus, aquilo que era justo, não é? Isso foi uma boa escolha, sem dúvida. E depois foram abordá-los. Ou seja, vamos lá dialogar o que é que se passa, porque é que vocês fizeram isso. Isso foi correto. Agora, não deixaram de fazer o tal juízo de valor sobre as motivações e repara, o que é que eu quero agora aqui enfatizar? Muitas vezes nós podemos julgar os motivos alheios mesmo pensando que estamos, digamos, a fazer algo que é uma boa causa. O que é certo. O que é certo. Sim. Ou seja, estas 9 tribos e meia julgavam que estavam a fazer uma boa coisa, porque eles não queriam a separação, o que era correto, não queriam que os seus irmãos apostatassem, não queriam que os seus irmãos se rebelassem, o que é bom em si. O problema é que os irmãos, que eles achavam que estavam a querer apostatar e rebelar-se, nem isso lhes passava pela mente, exatamente o contrário. Estão a ver como é que pode haver este mau entendimento, esta má comunicação, que o inimigo é especialista em colocar estes pensamentos errados na mente das pessoas para depois pôr as pessoas umas contra as outras e criar discórdia e dissensão interna entre o povo de Deus, porque ele sabe que quando o povo de Deus está à batatada, desculpem a expressão, uns com os outros, pois bem, não cumprem o propósito de Deus para o povo, que é a unidade. Estão a ver? E, portanto, nós temos que ser muito prudentes e nunca entrar, repito, por um caminho de sentido proibido, porque se o fazemos, nós estamos a permitir que o inimigo trabalhe em nós. E aí fica tudo estragado. Felizmente que este problema acabou por ter um fim feliz,
Ser esclarecido. Foi esclarecido. E já agora, marido, dizer, é verdade que nós podemos dizer que as pessoas são muito injustas ou incorretas e nos ofendem ou dizem que não deviam porque não é na verdade, mas é a atitude destas tribos que vai trazer a paz. Eles podiam-se logo defender e começar a dizer, mas quem sois vós para trazeres essa acusação que é completamente infundada? Ou seja, começar as palavras duras, não é? No sentido de se defender. Mas estiveram no Espírito de Deus. Porque, sobretudo, quando são injustiças e coisas erróneas que vêm contra nós temos que ficar no Espírito de Deus, porque só o Senhor é que pode defender-nos dessas acusações. Porque se eles tivessem respondido com palavras duras, aquilo descambava tudo. Sem dúvida. Ia tudo descambar. E os outros achavam que tinham razão e eles também achavam que tinham razão e no fundo acabavam... Normalmente quando há brigas ou dissensões entre irmãos, cada parte acha ter razão. Claro. Eu lembro uma vez, um professor nosso lá em Colões, diz que conhecia um advogado, era muito amigo de um advogado que era especializado em divórcios matrimoniais, e ele dizia, nunca encontrei um cliente que chegasse aqui ao meu consultório e me dissesse, olha, eu venho aqui pedir o divórcio porque eu sou o culpado. É sempre o outro que é o culpado. Pois, claro. É sempre o outro. Ou seja, a pessoa acha que está sempre, digamos, na razão. Não é? E depois o outro também acha e estão ali dois casmurros a bater um contra o outro, cada um com a sua razão, quando nenhum deles tem razão. Pronto. Mas aqui, felizmente, agora, terminou em bem. Vamos terminar, então. Versículo 30. Ouvindo, pois, Fineias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. Pois, claro. E disse Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Aqui diz transgressão. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Fineias, filho de sacerdote Eleazar e os príncipes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, portanto as outras 9 tribos e meia, e deram-lhes conta de tudo. E com esta resposta, versículo 33, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho, porque disseram, e é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. E já agora, marido, sublinhar isto que é muito importante também, deram-se por satisfeitos. Às vezes as pessoas estão a tentar explicar e nós não estamos a querer confiar, nem querer aceitar, porque no fundo continuamos a achar que eles estão a tentar esconder alguma coisa. Que no fundo não era isso, e continua a contenda, e nunca há paz. Então acreditaram nos seus irmãos. Porque agora vamos imaginar, mesmo que não fosse verdade, numa situação em que nós achamos que possa não ser verdade, deixem isso, o Senhor mostrará o seu tempo. Confiem, se naquele momento é para confiar e acreditar, na graça de Deus, façam-no. O resto a Deus pertence. Isso mesmo. Deus protege. Já agora, marido, não queria deixar de terminar, porque há uma citação muito maravilhosa aqui na lição de sexta-feira. E ela é, são excertos daquilo da forma como a Ellen White comenta este episódio. Exatamente. Podes ler, eu só vou ler os 2 primeiros e parte. Eu acho que até era importante ler tudo o que está aqui na lição de sexta. Lê tudo. Porque diz assim, já agora li o primeiro parágrafo e depois leio o segundo e o terceiro. Então, são 4 parágrafos, eu leio os 2 primeiros e tu lês os 2 últimos. Tá bem. Ao mesmo tempo que é importante que, de um lado, seja evitada a frouxidão ao tratar com o pecado, e isto era o que motivava as 9 tribos e meia, não é? É igualmente importante que se evite um juízo ríspido e infundada suspeita, porque eles fizeram uma suspeita, mas era infundada. Exato. Então, isto são palavras da serva do Senhor, ok? A sabedoria mostrada pelos Rubenitas e pelos seus companheiros, ou seja, das 2 tribos e meia, é digna de imitação. Então é esta a resposta que eles deram, suave, calma, tranquila, que nós devemos imitar. Está certo? Ao mesmo tempo que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente, foi o que dissemos, e censurados com severidade.
Mas apesar disso, não mostraram ressentimento. Isto é muito importante. Queridos, quando nós somos acusados falsamente, a pior coisa, mas a pior de todas as coisas que nos pode acontecer é nós alimentarmos ressentimentos. Isso não pode existir no nosso coração. No coração do Filho genuíno de Deus não pode haver lugar para ressentimentos. Tem que haver um espírito de perdão e dizer, depois das coisas estarem esclarecidas, muito bem, está esclarecido, não há ressentimento, eu quero estar em boa harmonia com os meus irmãos, mesmo contra aqueles que eventualmente lançaram alguma suspeita infundada sobre mim. Este é o verdadeiro espírito cristão. Foi este espírito que animou as 2,5 tribos, e aqui Ellen White, sob a inspiração divina, está a dizer aquilo que eles fizeram é de imitação para nós. E agora repara como é que eles o fizeram. Escutaram com cortesia e paciência as acusações dos seus irmãos. Escutar com cortesia e paciência as acusações, isto tem que ser sobrenatural. Portanto, claro, isto algo, é Deus em nós. Só pode ser Deus em nós. Não pode ser de outra maneira. Não é? Antes de tentarem fazer a sua defesa e depois explicaram claramente os seus intuitos e mostraram a sua inocência. Assim, o problema que ameaçara consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Mesmo sob uma acusação falsa, aqueles que têm a razão podem estar calmos e atentos. Deus está a par de tudo o que é mal compreendido e mal interpretado pelos homens, e podemos com segurança deixar o nosso caso nas suas mãos. Amém. É tão certo ele defender a causa dos que confiam nele, como foi certo investigar o crime de Acã. Aqueles que são impelidos pelo Espírito de Cristo terão a caridade, que é paciente e benevolente. Se calhar ficamos por aqui, marido, porque o resto da citação é em relação a outra coisa também. Exato. Mas eu acho isto maravilhoso e realmente inspirador, que só por Deus nós poderemos ter atitudes pacíficas, porque a questão é esta: a palavra tem poder. Porque no início Deus disse e todas as coisas apareceram. E porque nós somos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa palavra tem poder. E tanto tem poder que são muitos os versículos que falam sobre este instrumento aqui, que é muito pequenininho, mas muito poderoso, não é? Então o Senhor quer que nós usemos as nossas palavras e tenhamos a nossa atitude para paz uns dos outros, para a compreensão uns dos outros, para vivermos do lado de cada vida, já nos preparando para viver do lado de lá. E não é por acaso, e termino com isto, não é por acaso que na palavra de Deus nos é recomendado, olha, se tu vis o teu irmão fazer alguma coisa que não está correta, vai falar com ele. Para quê? Isso. Para esclarecimento. Claro. Porque até com o esclarecimento, depois pode solucionar-se o caso, porque aquela pessoa pode estar a agir como está, em boa fé, sem nenhuma má intenção, mas eu coloquei na minha mente que não, aquele irmão, aquela irmã está a agir de má fé. Cuidado com esse juízo de valor. Muito perigoso. A Bíblia nos proíbe de não julgarmos aquilo que está oculto. Deus a seu tempo revelará todas as coisas. Nós só podemos ter a legitimidade para julgar aquilo que é visível, aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, aquilo que é objetivo. O que está lá no coração, bem oculto, que só Deus conhece, estamos completamente proibidos de julgar isso. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, por estas lições fantásticas, fabulosas mesmo, que nós encontramos na Tua Palavra, Senhor. E quando nós analisamos aos ínfimos detalhes estas experiências do Teu povo no passado, nós vemos um espelho perfeito daquilo que acontece ainda hoje. E lá está, é por isso que também está escrito, não há nada de novo, porque a natureza humana é a mesma, o inimigo continua a ser maldoso, o mentiroso e pai da mentira, que põe muitas vezes essas mentiras na nossa mente, e as mentiras que ele coloca na nossa mente podem ser mentiras que nos levem a crer ou a supor que outros fazem determinadas coisas com motivações que nós achamos que são erradas, quando muitas vezes pode não ser o caso. E se for o caso, lá estás tu que conheces todas as coisas para julgar e para dar a cada um segundo as suas obras. Então, Senhor, ajuda-nos a descansar em Ti em primeiro lugar, a ter a nossa consciência limpa e tranquila diante de Ti, diante do nosso próximo. E quando formos alvos de acusações, que, Senhor, tenhamos o espírito calmo, tranquilo, porque estamos em paz, não temos nada a temer.
então podemos, em calma, poder explicar aos outros quais são as nossas motivações. Se eles acreditarem em nós, ótimo, excelente. Se não acreditarem, pois bem, será um problema entre eles e tu. Senhor, ajuda-nos, pois, porque estamos a viver, infelizmente, muitos conflitos, muitas dissensões, mesmo no seio da tua família espiritual. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda-nos a fazer a nossa parte para o bem, para que nós possamos contribuir para a unidade do teu povo e nunca para a divisão do mesmo. Fica, pois, connosco, abençoa-nos, protege-nos, perdoa as nossas faltas e pecados. É o que nós suplicamos, Senhor, e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar convosco uma vez mais, que o Senhor vos ajude, vos abençoe, se há algum desafio físico ou espiritual, que o Senhor vos fortaleça, e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, que Deus vos abençoe.